Olá, pessoal! Agora nós vamos começar o exemplo 2 da nossa aula de indutância e linhas de transmissão. Então, vamos analisar primeiro os dados do exercício. Temos um sistema trifásico e, se nós observarmos, a distância entre as fases são de 2 metros. Porém, se eu for analisar a distância entre a fase A e a fase B, será 2 metros. Porém, entre a fase A e a fase C são 4 metros. Então, nesse caso, eu tenho um sistema assimétrico. Então, minhas equações estão aqui em cima. Em cima da minha figura das minhas fases e o neutro, eu tenho as minhas correntes. E eu tenho também que esse trecho possui 30 quilômetros e o diâmetro de cada cabo é de 1,5 cm. E, no caso, esses cabos são cabos sólidos. Então, partindo da equação do fluxo no neutro, é só nós começarmos a substituir os valores. Vamos começar então com o cálculo do fluxo do neutro, para que nós possamos calcular a tensão induzida no neutro pelas 3 fases. Então, temos aqui embaixo a equação, e aí nós vamos observar o quê? Que nós temos no log das 3 fases o D maiúsculo, que é a distância entre, no caso, a fase A e o neutro, distância da fase B e o neutro e distância da fase C até o neutro. Nós não temos uma análise de indutância própria do neutro, porque no neutro não há corrente. Então, substituindo, nós teremos que λN, que é o nosso fluxo do neutro, vai ser igual a 0,4605 vezes é só substituirmos o valor de A, que está distância do neutro até a nossa fase A será 6 metros. E B, o valor de B já foi dado ali em cima, é só substituir. Distância da fase B até o neutro serão 4 metros. E a distância da fase C até o neutro, 2 metros. Então, realizando esses cálculos, nós chegaremos ao valor de 9 mili-Weber Tesla sobre quilômetro. Agora é só nós substituirmos na equação da tensão. Então, essa aqui é a equação da tensão induzida no neutro devido às fases A, B e C. O J é porque é uma tensão induzida devido à indutância mútua. 2π F vale 50, que foi um dado fornecido pelo exercício, vezes o nosso fluxo que nós acabamos de calcular,
vezes nossos 30 km. Então, esse exercício já vai fornecer a tensão induzida em 30 km no nosso neutro. Então, em 30 km, as três fases vão induzir 121,6 volts com ângulo de menos 43 graus. Então, com esses cálculos, nós sabemos que nós teremos induzidos no nosso neutro por 30 km a tensão de 121,6 volts. Na segunda parte do exercício, nós vamos calcular agora a tensão induzida nas três fases devido às fases ao lado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o valor do nosso raio. Então, nós sabemos que o nosso diâmetro é 1,5. Então, nosso raio será o diâmetro por 2. Como todas as medidas estão em metro, nós temos que encontrar o nosso raio em metros. Então, lá da aula, nós sabemos que o nosso R' será vezes o nosso raio. Então, nós teremos 0,7788 vezes o nosso raio, isso vai ser igual a 0,0058. Então, nós já sabemos o valor do nosso R' e ele vai ser o mesmo para as três fases, porque o diâmetro das três fases são iguais. Agora, nós vamos passar para calcular o fluxo de cada fase. Então, o fluxo induzido na nossa fase A será igual ao fluxo próprio mais o fluxo mútuo. Então, nós temos IA, que é o valor da nossa corrente que foi dado aqui de dado no exercício, vezes log de 1 sobre R'. Na equação do fluxo de A, o log de 1 sobre R' vai estar junto com o IA, porque nós estamos calculando o fluxo no cabo A. Então, essa parte trata sobre o fluxo próprio. Nós já sabemos que o nosso R' vale 0,0058. Mais IB, que está ali em cima também, vezes o que? Log de 1. Nesse caso, IB ele vai estar induzindo o fluxo em A. Então, nós vamos usar a distância até B. A distância de A até B é 2 metros. Mais
IC log de 1 sobre a distância da fase A até a fase C, que é 4 metros. Então, nosso fluxo em A será igual a 54,64, um ângulo de 140,21 mili Weber Tesla sobre quilômetro. Agora é só nós substituirmos na equação da tensão induzida. Nosso J simboliza que a tensão é induzida por indutância mútua e indutância própria. Nosso ômega, 2πf, nossa frequência do exercício é 50 Hz, vezes o fluxo que nós encontramos aqui em cima, vezes 10 a menos 3, que vem do nosso milli aqui, vezes os nossos 30 km. Então, da mesma forma que no neutro, o exercício já vai fornecer a tensão induzida por 30 km, 514 volts. Da mesma forma que nós fizemos aqui para a nossa fase A, nós vamos fazer para a fase B e a fase C. A única diferença é que quando nós estivermos calculando para a fase B ou a fase C, nós devemos colocar o R', que é a parte própria, em relação a cada fase. Então, lambda B e A vezes log. Nesse caso, nós estamos calculando para B. Então, o IA ele vai estar induzindo um fluxo em B. Então, será 1 sobre a distância de A até B, que é 2 metros, mais IB, que é a fase em estudo, vezes log. Aqui, como é a fase em estudo, nós vamos usar o R'. Mais IC vezes log de 1 sobre a distância de B até C, que é 2 metros. Isso vai ser igual a 38,37 Weber Tesla por quilômetro. Faltou nosso milho, vou pôr ele aqui no cantinho. A tensão induzida na nossa fase B, devido à fase A e fase C, será 2πf vezes o nosso fluxo vezes 10 a menos 3 vezes 30 km. Então, nós teremos de fluxo induzido 361,5
1,63 volts. Na fase C, vamos fazer da mesma forma. IA vezes log de 1 sobre a distância da fase A à fase C e B vezes log da distância, novamente, de B a C e C vezes log de 1 sobre R', porque estamos fazendo o estudo da fase C. E isso será igual a jogamos novamente o nosso resultado na equação de tensão induzida, 2πf vezes o nosso fluxo vezes 30 km. Se o exercício não forneceu a quantidade de quilômetros, a gente vai parar aqui, a equação vai ser a mesma. Se forneceu, nós acrescentamos aqui. Realizando esses cálculos, nós chegamos a esse valor de tensão induzida. Isso aí, pessoal. Até o próximo exemplo. Tchau!